da guerra do Vietnã, por exemplo. Sim, nós vamos dizer, esses fenômenos todos, diz o nosso Emmanuel que está presente, caracterizam mesmo o período de transformação em que nós nos encontramos. Diz ele, o nosso companheiro materialista dirá natureza. Mas, para nós os religiosos, natureza é sinônimo de manifestação de Deus. Então, Deus cria a natureza, Deus cria a vida, mas o homem, os homens ou as mulheres do planeta são filhos de Deus e podem modificar a criação de Deus. Nós nos encontramos no limiar de uma era extraordinária. Se nos mostrarmos capacitados coletivamente a recebê-la com a dignidade devida. Se os países mais cultos do globo puderem suportar a pressão de seus próprios problemas sem entrarem em choques destrutivos, como, por exemplo, guerras de extermínio que deixarão consequências imprevisíveis para nós todos no planeta, então veremos uma era extraordinariamente maravilhosa para o homem. A própria automação, diz ele, nos está dizendo que nós vamos ser aliviados ou quase que aposentados do trabalho mais rude no trato com o planeta para a educação da nossa vida mental, através de informações do universo com proveito enorme, proveito incalculável para benefício da humanidade. Mas isso terá um preço, terá o preço da paz. Se nós pudermos nos suportarmos uns aos outros, quando não nos pudermos amar uns aos outros, segundo os preceitos de Jesus, até que essa era prevaleça, provavelmente no próximo milênio. Não sabemos se no princípio, se no meados ou se no fim. O terceiro milênio nos promete maravilhas, mas se o homem, filho e herdeiro de Deus, também se mostrar digno dessas concessões. A Igreja Católica, mais sua atuação no sentido de que haja mais justiça social no mundo, melhor distribuição de renda. Aqui mesmo no Brasil, a participação da Igreja na área social tem sido muito grande, o que, aliás, tem lhe causado até alguns problemas. O que o Espiritismo no Brasil tem feito nesse sentido? Ou, por acaso, prega o conformismo na vida material? O Espiritismo não prega o conformismo do ponto de vista em que o conformismo é interpretado. O Espiritismo nos pede paciência para esperar os processos da evolução e as realizações dos homens dignos que presidem os governos, cooperando de nossa parte tanto quanto possível para que as leis desses mesmos governos sejam executadas. De modo que, se estamos subordinados ao critério de nosso Senhor Jesus Cristo, que estabelece aquele princípio de a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, isto é, aquilo que pertence ao mundo superior da nossa mente, as realizações com Deus, que constitui o progresso e o aprimoramento de nossa alma, e aquilo que nós devemos aos poderes constituídos no mundo, que nos orientam e que administram os nossos interesses, então o Espiritismo não se sente, vamos dizer, o Espiritismo evangélico não se sente absolutamente inclinado a qualquer participação no partidarismo de ordem política para solucionar os problemas da vida material, conquanto reconheça que todos devemos trabalhar. O Espiritismo nos ensina que se existe fome, não é por culpa da terra. Assim como se o rio não tem culpa
quando passamos por cima dele numa ponte, cometendo um delito contra a higiene. As leis são magnânimas, mas a vacina contra a ignorância é a instrução, e a vacina contra a penúria é o trabalho. Em vez de, vamos dizer, de pedir melhoria de rendas, vamos pensar assim, conquanto todos precisamos do dinheiro, todos necessitamos do dinheiro como sangue de nossas realizações materiais e seiva da nossa civilização. Nós todos precisamos do dinheiro, seja ele apresentado de que forma for, em qualquer regime, porque o dinheiro é um documento daqueles que nos governam e que nos credenciam para o serviço aquisitivo onde estejamos. Conquanto precisemos todos do dinheiro, se pensássemos, por exemplo, em trabalharmos todos e em organizar, vamos dizer, as questões do trabalho com o aproveitamento das nossas energias integrais, então cremos que o problema seria quase que imediatamente resolvido. Vamos dizer que na atualidade dessemos o que venhamos a dar a liderança das empresas, a chefia das equipes, as inteligências juvenis, como vem acontecendo quase que em todos os países de vanguarda, mas sem desvalorizarmos a madureza que começa de 40, 45, 50 anos, colocando a madureza com seu discernimento a serviço da coletividade, proporcionando aos homens e às mulheres que já amadureceram na experiência física trabalho e mais trabalho, desde que eles tenham condições orgânicas compatíveis com essa necessidade, mas prestigiando a personalidade humana em sua condição de pessoa amadurecida, no trabalho remunerado, ou tão altamente remunerado quanto possível, nós resolveríamos o problema. Resolveríamos o problema sem entrarmos em atrito com a autoridade legal. Eu me lembro, entre as suas obras de psicografia que são bastante importantes do ponto de vista doutrinário para o Espiritismo. Por exemplo, Evolução em Dois Mundos. Eu me lembro que este livro foi escrito psicograficamente por você e pelo Dr. Valdo Vieira. Na ocasião, você morava, se não me engano, em Pedro Leopoldo, e o Dr. Valdo Vieira em Uberaba. Verdade. Os capítulos foram dados a vocês dois pelo mesmo autor espiritual que André Luiz, sendo que você não sabia qual o capítulo que o Valdo havia recebido e vice-versa. Bom, eu gostaria que você dissesse alguma coisa sobre isso, mas queria lembrar também Mecanismos da Mediunidade, que me parece um livro dotado de tanta informação científica atual dos nossos tempos e relacionando todas as conquistas da técnica atual com os problemas mediúnicos, que eu creio que você nunca teve oportunidade de obter conhecimentos pessoalmente a respeito desses assuntos. Eu gostaria que você nos dissesse alguma coisa sobre esses dois livros. O que eu posso dizer é que eu tenho a maior dificuldade para compreender esses dois livros, porque eles são basados numa linguagem quase que inacessível à minha capacidade de entendimento, porque eles foram recebidos nas condições em que o nosso caro amigo professor Herculano Pires menciona, mas é o caso da mediunidade psicográfica. Eu não posso emitir juízo algum, porque o livro é mais para técnicos, em matéria de evolução e em matéria de comunicações neste mundo mesmo. Não posso emitir julgamento nenhum, porque não estou à altura. Para isso eu precisaria ter de mim mesmo uma diplomação acadêmica, Chico, para que o Espírito de Emmanuel não mostrasse recursos. Com licença, eu não pediria a você julgamento. Eu queria que você nos dissesse alguma coisa sobre a maneira por que eles foram escritos
De que maneira você recebeu? Qual foi a motivação para que este Evolução em Dois Mundos, que é um livro que coloca o problema da evolução dentro do espiritismo, relacionando o processo evolutivo no mundo material e no mundo espiritual,